Porque quem te fez diferente? 1 Coríntios 4, verso 7. Ou, como está no grego, pois quem distingue você? Quem lhe dá misericórdia distinguidora ou discriminadora? Quem te faz diferente dos outros? O orgulho é um pecado inerente ao homem e, ainda assim, é de todos os pecados o mais tolo. 1000 argumentos podem ser usados para mostrar o seu absurdo, mas nenhum destes seria suficiente para extinguir a sua vitalidade. Ele está vivo no coração humano e lá ficará, até que morramos para este mundo e ressuscitemos sem mancha ou defeito. No entanto, muitas são as setas que podem ser atiradas no nosso coração vaidoso. Tomemos, por exemplo, o argumento da criação. Como ele reforça nosso orgulho. Um vaso sobre a roda do oleiro que está sendo moldado estaria cometendo um disparate ao vangloriar-se, dizendo: como sou bem feito, como são belas as minhas formas, mereço muito louvor. Ora, ó pedaço de barro, seja o que for, foi o oleiro que te fez. Por mais elegantes que sejam suas proporções, por mais incomparável que seja a sua simetria, a glória pertence a quem te fez e não a você. Você é a obra das suas mãos. Agora falemos de nós que somos a coisa formada. Diremos de nós mesmos que merecemos honra porque Deus formou-nos excelentes e maravilhosos? Não. O simples fato de sermos criados deveria apagar as fagulhas do nosso orgulho. O que somos nós, afinal de contas, além de gafanhotos à vista dele? Gotas em um balde, grãos de poeira. Não passamos de crianças recém-nascidas quando achamos que somos os mais maduros. Não passamos de mosquitos quando nos consideramos os mais fortes. Não passamos de burros selvagens quando nos consideramos os mais sábios. Não passamos de tolos e vaidosos quando nos julgamos os mais excelentes. Isso bastaria para nos humilhar. Mas certamente, se estes argumentos não forem suficientes para parar as asas do nosso crescente orgulho, o cristão pode, ao menos, amarrá-las com argumentos derivados do amor distinguidor e das misericórdias de Deus. Quem te faz diferente dos outros? Essa pergunta deveria ser como um punhal posto à garganta da nossa ostentação. E o que você tem que você não tenha recebido? Deveria ser como um golpe de espada através do coração da nossa autoexaltação e orgulho. Vamos agora, por um momento ou dois, nos esforçar para vencer o nosso orgulho, observando em que Deus nos tem distinguido e diferenciado. E daí, ao percebermos que tudo isso vem dele, teremos razão para nos humilhar e não nos vangloriar. Muitos de nós diferimos dos outros quanto aos atos providenciais de Deus para conosco. Vamos pensar um momento em quantos dos preciosos e amados filhos de Deus, neste momento, vivem em profunda pobreza. Eles não estão andando cobertos de peles de ovelhas e cabras, perseguidos, aflitos e maltratados, como Hebreus mostra, mas ainda assim estão com fome e ninguém lhes dá comida. Eles estão com sede e ninguém lhes dá de beber. Seu ânimo se consome com a pobreza e seus anos em aflição. Há alguns filhos de Deus que experimentaram uma vez a abundância, mas foram subitamente lançados nas profundezas da penúria. Eles conheceram o que era ser respeitado entre os filhos dos homens, mas agora estão entre os cães do rebanho e ninguém se preocupa com eles. Alguns dos que estão aqui têm tudo o que o coração pode desejar. Deus nos tem dado alimento e vestuário. As linhas nos caíram em lugares agradáveis, como disse o salmista. E temos uma formosa herança. Vamos perguntar com gratidão: quem nos fez diferentes? Lembremo-nos de que tudo que temos são dádivas da sua providência. Não para vós, ó minhas mãos, vou sacrificar porque tens trabalhado pelo pão. Não para ti, ó meu cérebro, vou oferecer incenso porque tens pensado em como obter meu sustento diário. Não a vós, ó meus lábios, vou oferecer a minha adulação porque me tens fornecido palavras. Não, somente a Deus, que dá força para adquirir e para ter e para desfrutar. A Ele seja todo louvor pelo que Ele fez por nós. Nunca deixemos nossos louvores cessarem, pois sua bondade é como uma corrente que nunca seca. Talvez nenhum de nós chegue a saber, antes do grande dia revelar, o quanto alguns dos servos de Deus são aprovados.
Até esta hora, eles têm perigo na terra e perigo no mar e perigo de falsos irmãos, como o apóstolo Paulo. Até esta hora, eles são oprimidos pela necessidade, são abandonados pelos amigos. Eles sabem o que é desalento e todos os males que o desânimo e a decepção podem trazer sobre eles. Eles mergulharam no mais profundo do mar das tribulações e caminharam muito sobre a areia escaldante do deserto da aflição. E se Deus nos livrou dessas coisas e fez o nosso caminho mais agradável e levou-nos para junto das águas tranquilas e para os pastos verdejantes, se Ele nos distinguiu pelos dons comuns da sua providência, acima de muitos outros de seus filhos que são muito melhores e muito mais santos do que nós, o que diremos? Isso é devido apenas à sua graça para conosco, e não nos exaltemos diante de nossos companheiros por isso. Não nos deixemos envaidecer, mas tratemos com dignidade os que vivem em condições mais humildes. Não levantaremos os nossos pescoços com os soberbos, mas vamos curvar nossas testas com os humildes. Todo homem deve ser chamado de nosso irmão, não apenas aqueles que estão vestidos de vestes formosas, mas aqueles que estão vestidos com roupas de labuta. Eles devem ser reconhecidos como nossos parentes, da mesma origem, pois o que temos, que não tenhamos recebido, e o que nos faz diferentes. Eu queria que alguns dos abastados duros de coração de nossas igrejas se lembrassem disso algumas vezes. Sua condição é suave como óleo e tão macia como uma pluma, mas seus corações são tão elevados como choupos e suas maneiras são tão duras quanto postes. Há muitos que fariam bem se lembrassem que não tem nada além do que Deus lhes deu. E quanto mais Deus lhes dá, mais eles lhe devem e mais será cobrado. Por que um homem deve se vangloriar se ele deve mais do que o outro? Será que os devedores no banco da rainha diriam um ao outro: você deve apenas 100 libras e eu 1000, por isso eu sou um cavalheiro melhor do que você? Eu acho que não. No entanto, se o fizessem, eles seriam tão sábios quanto os homens que se gabam perante seus semelhantes, porque têm um posto melhor, riqueza, honra e posição neste mundo. Quem te fez diferente do outro? E que tens, que tu não tenhas recebido? Mas a melhor maneira de você sentir esta parte do sermão é indo amanhã a um hospital e caminhar ao longo das enfermarias e ver como os pobres homens sofrem ali. E em seguida ir para a sala de cirurgia e ver o que a carne e o sangue podem ter que suportar. Então, depois que você tiver feito isso, ande pela vizinhança para ver os doentes que estão há 10, 12 ou 15 anos sobre a mesma cama. Depois disso, vá e visite algumas das crianças atingidas pela pobreza, que vivem uma existência vazia, mantidas a pão e manteiga e um pouco de chá e muito pouco além disso. Vá e veja seus quartos pobres, miseráveis, sem mobília, seus porões e seus sótãos, e isso será um sermão melhor para você do que qualquer coisa que eu possa proferir. Você voltará para casa e dirá: ó meu Deus, eu te bendigo por sua bondade para comigo, por essas misericórdias temporais que uma vez eu considerei tão pouco. Devo sinceramente te bendizer. Devo agradecer-te pelo que tens dado a mim e vou atribuir tudo ao teu amor, pois tu me fizeste diferente. Eu não tenho nada que eu não tenha recebido. Mas querido, este não é o ponto mais importante para observarmos. Agora vamos olhar não as questões da providência, mas para as coisas da graça de Deus. Aqui é que nós, que estamos agora reunidos como igreja, temos mais razão para bendizer a Deus e dizer: quem nos faz diferente dos outros? Considerem, meus queridos amigos, no olho da sua mente, os casos do descuidado, do endurecido e do imprudente. Mesmo dessa congregação, lado a lado com vocês, meus irmãos e irmãs, pode sentar-se um homem, uma mulher que está morto em delitos e pecados. Para estes, a música do Evangelho é como cantar para um ouvido morto e o gotejar da palavra é como orvalho sobre uma rocha. Há muitos nessa congregação cuja posição na sociedade e cujo caráter moral são extremamente excelentes e ainda diante de Deus seu estado é terrível. Eles frequentam a casa de Deus tão regularmente quanto nós. Eles cantam enquanto cantamos, sentam-se como nós e vão e vêm como nós, e ainda estão sem Deus e sem esperança no mundo, estranhos à comunidade de Israel e alheios ao pacto da promessa. No entanto, o que nos faz diferentes?
Por que é que eu hoje não estou sentado como um ouvinte insensível e endurecido sobre o Evangelho? Por que não estou nesta mesma hora ouvindo a palavra de Deus com os meus ouvidos exteriores e rejeitando em meu coração? Por que é que não me foi permitido rejeitar o convite de Cristo e desprezar sua graça? Para continuar domingo após domingo a ouvir a palavra e ainda ser como uma víbora surda. Tenho sido diferente? Deus não permita que tal pensamento orgulhoso, blasfemo, venha contaminar nossos corações. Não, amados, como diz os versos, o mesmo amor que preparou a festa, docemente nos obrigou a entrar. De outro modo, ainda recusaríamos a participar e pereceríamos em nosso pecado. A única razão, meus irmãos e irmãs, porque vocês são neste momento herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, participantes da doce comunhão com Jesus, herdeiro dos reinos dos céus, é porque Ele vos diferenciou. Você era um herdeiro da ira, como todos os outros, nascido em pecado e formado em iniquidade. Deve, portanto, dar toda a glória ao seu santo nome e clamar: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja todo louvor. Mesmo este pensamento, quando totalmente mastigado e digerido, pode alimentar a nossa gratidão e fazer-nos curvar humildemente diante dos cabelos do trono de Deus com alegres ações de graças. Você desejará, todavia, pensar em outros casos? Quem faz você diferente dos outros dessa congregação que estão mais endurecidos do que aqueles que mencionamos? Há alguns homens e mulheres cuja salvação, se dependesse de homens, estaria fora de cogitação, pois seus corações são mais duros do que o aço. O martelo da palavra não produz nenhuma impressão nessas almas. Os trovões da lei estrondam sobre suas cabeças e eles conseguem dormir em meio ao barulho. O relâmpago do Sinai lampeja contra seus corações, mas mesmo aquelas chamas poderosas parecem recuar do seu ataque. Você não sabe como? Eles são seus próprios filhos, seu marido, sua esposa, alguns de sua própria família, e quando você olha sobre eles, apesar de ter orado e chorado e suspirado por suas almas, você é levado a dizer em seu coração: receio que nunca vou vê-los convertidos. Você diz com tristeza: se eles fossem salvos, seria uma maravilha da graça de fato. Certamente eles jamais entregarão suas vidas para Deus. Eles parecem tão insensíveis como se suas consciências tivessem sido cauterizadas com um ferro quente. Eles parecem ter o selo da condenação sobre sua testa, como se tivessem sido marcados e selados e tivessem o sinal do inferno em seus corações antes de ir para lá. Sim, mas pare, quem te fez diferente? Por que não estou no dia de hoje entre os mais endurecidos dos homens? Como é que meu coração é derretido para que eu possa chorar com a lembrança do sofrimento do Redentor? Por que a minha consciência é sensível e sou levado a um autoexame a cada sermão? Como é que eu sei como orar e lamentar diante de Deus por causa do pecado? O que tirou água desses olhos, a não ser o mesmo poder que tirou água da rocha? O que colocou vida em meu coração, a não ser a mesma onipotência que proveu maná aos famintos no deserto? Nossos corações ainda seriam como os animais selvagens da floresta, se não fosse pela graça divina. Peço a vocês, meus queridos amigos, que cada vez que vocês virem um pecador endurecido, basta que digam dentro de si: eis o retrato do que eu deveria ter sido, o que eu deveria ter sido se o poderoso amor de Deus, o poderoso amor soberano de Deus, não houvesse derretido e santificado meu coração. Tome estes dois casos, então, e você terá, Deus sabe, razão suficiente para louvar a graça soberana. Agora, outro caso. A classe mais baixa dos pecadores não se mistura com nossas congregações, mas continua sendo vista em nossos becos e, às vezes, em nossas rodovias. Como é terrível o pecado da embriaguez, que reduz o homem ao nível de um animal, que o deixa embrutecido. Quão vergonhosa é a iniquidade da blasfêmia, que sem qualquer objetivo ou qualquer chance de lucro, traz maldição sobre sua própria cabeça. Quão terríveis são as maneiras pelas quais o miserável lascivo arruina o corpo e a alma de uma só vez, e não contente com sua própria destruição, arrasta outros consigo. Os casos que estão sob nossa observação nos jornais diários,
e que assaltam-nos em nossa observação diária e audição são muito vis para serem contados. Quantas vezes o nosso sangue gelou com o som de maldições e com que frequência nosso coração palpita com as impiedades e atrevimento dos blasfemos. Paremos agora. Quem te faz diferente? Lembremos-nos que se vivemos muito perto de Cristo, nós também teríamos vivido tão perto do inferno se não fosse pela graça salvífica. Alguns de vós aqui presentes são testemunhas especiais desta graça, pois tendes vós mesmos experimentado a redenção destas iniquidades. Olhem para trás, cerca de 4 anos, alguns de vocês, e lembrem-se quão diferentes eram os seus arredores do que eles são agora. Talvez há 4 anos você estivesse na choperia cantando a música do bêbado com os outros. Apenas há pouco tempo você amaldiçoava esse Salvador que agora você ama. Apenas alguns meses se passaram desde que você corria com a multidão para fazer o mal. Mas agora, quem te faz diferente? Quem operou esse milagre da graça? Quem levou você para o banco do penitente e para a mesa da comunhão? Quem fez isso? Amados, vocês não são lentos para responder, pois o veredicto do seu coração é completo e perfeito. Vocês não dão glória em parte para o homem e em parte para Deus. Não, vocês clamam alto em seus corações. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vocês são lavados, são santificados, vocês foram lavados no sangue do Redentor e santificados pelo Espírito Santo. Vocês foram feitos para ser diferentes e vocês confessarão isso. Vocês foram feitos diferentes pela graça distintiva e só por ela, sola gratia. Se você acrescentar qualquer parte a você, não é mais só a graça. E o que sustenta o resto de nós de ser o que esses meus irmãos e irmãs recuperados foram uma vez e que vão se tornar novamente, a menos que a graça salvadora os preserve, se eles foram realmente eficazmente chamados pelo Espírito. O que preserva o pregador hoje de ser um palestrante para infiéis, desonrando a graça de Deus que agora ele engrandece? O que impede o diácono de ser um assistente nos tribunais de Satanás? O que impede os que abrem as portas na casa do nosso Deus e os que servem na mesa do Senhor no domingo de serem porteiros nas tendas dos filhos de Belial? Ora, eles teriam ficado por lá, a menos que a graça os impedisse. A graça fez isso, a graça e nada mais. Quando passa uma prostituta na rua, nós dizemos: ó pobre criatura, tenho pena de você, eu não tenho uma palavra dura para você, pois eu teria sido como você, se Deus não me houvesse preservado. E quando você vê o bêbado cambaleando, não seja demasiado apressado para condenar. Lembre-se de que você teria sido como um animal diante de Deus, se o Senhor não o tivesse guardado. E quando você ouvir o juramento e estremecer com ele, não imagine que você é superior ao homem que amaldiçoa a Deus, pois talvez você tivesse amaldiçoado também. E certamente você teria feito, não fosse o Espírito Santo ter santificado você e implantado em você um ódio daquilo que os ímpios tão avidamente seguem. Você já viu um homem enforcado por assassinato? Você já viu outro ser levado pelos mais infames dos crimes? Se você ouvir de alguém que cometeu um pecado tão repulsivo contra a sociedade que a humanidade o excomunga, faça uma pausa e diga: ah, mas eu teria ido tão baixo quanto ele, eu teria ido tão longe quanto ele, a não ser que a graça restritiva tivesse me impedido de voltar à minha carnalidade e a menos que a graça constrangedora não tivesse me impelido na corrida celeste desde que eu vim a conhecer a vontade de Jesus. E agora, vamos fazer uma pausa e pensar em outro mal que nos olha no rosto em conexão com cada igreja. Há casos mais tristes de apostasia em igrejas maiores que esta. Nós somos muitas vezes obrigados a descobrir o caráter de homens e mulheres que antes pareciam prontos para o céu, mas que manifestaram que eles nunca tiveram a sua raiz dentro de si. Tinham aparência, mas nunca tinham sido regenerados. Bem dizia o poeta: quando alguém sai do caminho de Sião, ai, quanto fazem! Nenhuma prova é pior para o verdadeiro ministro do que a apostasia do seu rebanho. Todo ataque dos homens é insuficiente para trazer lágrimas aos nossos olhos, mas a apostasia o faz.
Ai, quando aqueles a quem amo se desviam do caminho de Deus, quando aqueles que se sentavam conosco na mesma mesa da igreja na comunhão saem e trazem desonra à igreja e ao nome de Cristo. Que consternação para o meu espírito! Às vezes, há casos tão evidentes quanto dolorosos e tão vis quanto lamentáveis. Algumas dessas pessoas que uma vez estiveram no meio do santuário de Deus tornaram-se bêbados e devassos, e só Deus no céu sabe o que mais. Eles pecaram contra tudo que é decente, bem como tudo que é santo. Ao lembrarmos-nos destes, os nossos olhos se enchem de lágrimas. Ó, que a nossa cabeça se tornasse em águas, e os nossos olhos fontes de lágrimas, para que chorássemos de dia e de noite pelos mortos da filha do nosso povo. Ninguém causa mais dano do que os desertores. Nada causa tanta agonia como aqueles que foram abrigados debaixo de nossas asas e em seguida vão para longe para se alimentar de carniça com os abutres sobre as carcaças podres da luxúria e do pecado. Mas agora vamos fazer uma pausa. Como é que o ministro não abandonou sua profissão e voltou atrás como um cão ao seu vômito, e como a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal? Como é que os diáconos desta igreja não se desviaram para os caminhos tortuosos e negaram a fé e tornaram-se piores do que os infiéis? Como é que tantos membros desta igreja foram guardados para que o maligno não os tocasse? Oh, amados, eu posso dizer por mim, eu sou um contínuo milagre da divina graça. Se tu me deixares, Senhor, por um momento, eu estou totalmente destruído. Como diz o poeta, não, ó, não me deixes, continua segurando-me e confortando-me. Deixe que Abraão seja abandonado por seu Deus, ele engana e nega a sua esposa. Deixe Noé ser abandonado, ele se embriaga e fica nu para sua vergonha. Deixe Ló por um instante e, cheio de vinho, deleita-se com os braços incestuosos, e o fruto do seu corpo torna-se um testemunho para a sua desgraça. Não, deixe Davi, o homem segundo o coração de Deus, e a mulher de Urias, e em breve mostrará ao mundo que o homem segundo o coração de Deus ainda tem um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ó, bem o poeta colocou, eu acho que escuto o Salvador dizer, você vai me abandonar também? E agora, deixemos nossa consciência responder, ah, Senhor, com um coração igual ao meu, a menos que tu me segures, sinto que cairei como eles. Ó, não seja precipitado e autoconfiante, cristão. Seja tão confiante quanto puder em seu Deus, mas desconfie de si mesmo. Você pode ainda tornar-se tudo que é vil e vicioso, a menos que a graça soberana o guarde e o sustente até o fim, o que ela realmente faz com aqueles que ela chamou verdadeiramente. Mas lembre-se, se você tem sido preservado, a coroa de sua perseverança pertence ao pastor de Israel, e você sabe disso, pois ele disse, eu, o Senhor, aguardo, e cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Vós conheceis aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então dai toda a glória ao Rei imortal, invisível, ao único Deus sábio, vosso Salvador, que tem feito assim, e tem feito assim segundo o seu beneplácito soberano. Permitam-me mais um contraste. Mais uma vez, deixe sua gratidão vir comigo. Desde que você e eu nos unimos à igreja, quantos dos que foram nossos companheiros foram condenados enquanto nós fomos salvos? Quantos que eram melhores do que nós por natureza se afundaram no abismo mais profundo do inferno? Pense em seus tormentos indizíveis. Imagine seus lamentos inconcebíveis. Retratem diante dos olhos da sua imaginação suas agonias indescritíveis. Desça em espírito por um momento para os portões de fogo. Entre na mansão do desespero, onde a justiça reina suprema em seu trono de ferro. Passe pela cela sombria daqueles que estão eternamente condenados. Contemple o verme que nunca morre e os corações esmagados. Olhe para aquelas chamas inextinguíveis e veja as almas em tormentos para nós desconhecidos. E olhe se você puder, olhe, mas você não consegue olhar, pois seus olhos seriam atingidos pela cegueira se você pudesse ver seus tormentos. Seu cabelo se tornaria branco em um momento diante dessa visão horrível.
Enquanto você fica a pensar naquela região de morte, desespero e condenação, lembre-se de que você estaria lá, se não fosse pela graça soberana. Você tem uma harpa preparada para você no céu, uma coroa reservada para você quando tiver terminado a sua jornada. Você tem uma mansão, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas. Por que você jamais foi para o inferno? Por quê? Quem lhe deu a boa esperança de que pela graça você jamais entrará naquele lugar de tormento? Conte ao mundo inteiro, conte no tempo e na eternidade, a livre graça, a livre graça, a livre graça de Deus fez isso e fez isso sozinha. A graça de Deus fez tudo, do princípio ao fim. Eu era um tição no fogo, mas Ele me tirou, me purificou com seu sangue e agora declara que estarei com Ele para sempre no céu. Mas agora, paremos, irmãs e irmãos, e pensemos que alguns dos vossos antigos colegas de bebidas, alguns dos colegas de libertinagem estão agora no inferno e você não está lá. E pela graça de Deus nunca estará lá. Por quê? Por que assim? Por que assim? Bendito seja o Senhor, meu Deus, desde agora e para sempre. Louvado seja o seu nome. A graça fez isso. A graça fez tudo isso. A graça soberana de Deus. Não, eu nunca usarei aquelas correntes. Nunca serei esticado em cima daquela prancha. Nem sentirei aquele fogo. Mas verei a sua face. E não terei mais pecado. E dos rios de sua graça eternamente beberei. E eu, muito confiantemente, proclamo que a razão pela qual escaparei e serei glorificado não será encontrada em mim, mas nele. Ele fez-me diferente. Eu nada tenho a não ser o que recebi. Agora, o que diremos dessas coisas? Se Deus fez você diferente, a nossa primeira oração deveria ser: Senhor, humilha-nos, tira o orgulho de nós. Deus, nos perdoe, pois que tais como animais teimamos em ficar orgulhosos e atribuir algo da salvação a nós mesmos. Nós poderíamos estar com o nosso pai, o diabo, nesta hora, se não fosse pelo amor soberano divino. E se estamos agora na casa do Pai que está no céu, devemos ficar orgulhosos? Atribuir algo a nós? Vá embora, seu monstro. Vá e habite com o fariseu. O orgulho combina muito bem com o homem que se estima sempre virtuoso. Vá embora e viva com aquele que tem boas obras desde o primeiro dia até agora, mas longe de mim. Como diz os versos, eu, o principal dos pecadores. E salvo pela graça soberana, me orgulharei. Direi que outros estão perdidos e eu não, porque eu fui melhor, porque eu usei melhor meu livre-arbítrio. Meu coração morto foi melhor do que o coração morto deles. Não é justo que você viva no meu coração, monstro do orgulho. Fora daqui, fora daqui. Encontre uma habitação mais apropriada do que a minha alma. Devo me orgulhar depois de toda essa misericórdia imerecida, essa dádiva que fluiu de Deus? Fora daqui, orgulho, fora, monstro, fora daqui. Outra lição: se Deus quis nos fazer diferentes, por que Ele não pode fazer outros diferentes também? Depois que o Senhor me salvou, disse um deles, eu nunca me desesperancei de ninguém. E que cada um de nós diga isso também. Se vocês foram trazidos, por que não os outros? Você era tão ruim quanto todos. Será que você desistirá de orar por alguém agora que você foi salvo? Certa vez ouvi alguém dizer a respeito de sua filha: acho que devo desistir dela, dificilmente ela se converteria. Como você foi perdoado? E se o Senhor pôde fazer isso, Ele pode fazer qualquer coisa. Estou certo de que se o Senhor me trouxe aos seus pés, não existirá no mundo inteiro alguém pior do que eu. Se Ele me trouxe para receber sua livre graça, seu amor soberano, seu precioso sangue e me fez amá-lo, então não pode haver nada tão difícil para Ele. Senhor, se tu derreteste este coração de metal e dissolveste esta alma de pedra, podes quebrar qualquer coisa. Se tu quebraste o ferro do norte e o aço, então o que resta para além do teu poder? Volte então, cristão, munido com este fato: o Deus que te diferenciou pode fazer qualquer um diferente. Não pode haver nenhum caso além da sua força. Se Ele trouxe você, Ele pode trazer a todos os outros, porque você nasceu filho da ira e tão mal quanto todos os outros. Enquanto Ele puder estender a sua mão, não há razão para desespero,
Portanto, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. É isso que a palavra de Deus diz. Mais uma vez, quem me fez diferente? O meu Senhor fez isso? Então, que eu o sirva mais do que os outros. Houve uma pergunta feita uma vez por nosso Salvador: o que fazeis demais? Essa pergunta poderia muito bem ser colocada para cada filho de Deus aqui presente. Meus queridos amigos, não devemos nos contentar em fazer tanto quanto as outras pessoas fazem. Na verdade, nunca devemos estar totalmente contente com nossas obras, mas sempre tentar fazer mais para Ele, que tanto fez por nós. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, minha carne para ser cortada, meus nervos para a agonia e meu coração para a lança, ainda assim eu não teria dado tudo o que Ele merece. Não, e se eu passasse pelos horrores do martírio, ainda seria um tributo pobre para um amor tão maravilhoso, tão divino, tão soberano. O que estão fazendo, meus amigos? O que estão fazendo, meus irmãos e irmãs, para Cristo, para Cristo? Eu não citarei vocês, estou me censurando se eu censurar vocês. Vou confessar minhas próprias iniquidades e deixá-los confessar as suas. Eu tento servir o meu mestre, mas eu não o sirvo como deveria. Cada ato que eu realizo é manchado, seja por falta de oração para que seja abençoado, seja por falta de fé em meu Senhor ou por orgulho. Encontro também continuamente uma tendência de me servir em vez de servir a Cristo, uma ansiedade constante de terminar logo o meu trabalho em vez de fazê-lo alegremente. E quando eu penso em tudo isso, eu devo dizer que eu sou um servo inútil. Tem misericórdia, ó gracioso Senhor, de minhas boas obras, perdoe as minhas boas obras, bem como das más, pois as minhas boas obras não são melhores do que as más e não podem ser aceitas em si mesmas. Estou certo de que alguns de vocês têm um pouco mais de necessidade de dizer isso do que eu. Vamos parar de ostentar. Eu sei que há alguns aqui que não estão servindo a Cristo. Alguns membros desta igreja não estão fazendo nada. Você não pensou em fazer alguma coisa para Cristo, não é? Você contribui regularmente, você faz o que lhe mandam, mas você dá a Cristo secretamente? Você dedica o seu ser a Ele quando ninguém sabe disso? Você gasta o seu tempo com Ele? Você escolheu uma carreira e você disse: este é o meu trabalho e pela graça de Deus eu vou fazê-lo. Você não pode dizer o quanto há para fazer e quão poucos querem fazê-lo. Eu gostaria de ter uma igreja viva, ativa, de modo que nunca houvesse necessidade sem pessoas prontas para supri-las, e nem trabalho sem pessoas qualificadas e prontas para fazê-lo. Nem temer encontrar muitos, ao invés de pouquíssimos, para ajudar na sua realização. Se tivéssemos o bom espírito da igreja primitiva, o espírito de propagar nosso cristianismo por toda parte. Em muitos subúrbios de Londres faltam igrejas com o verdadeiro evangelho. Posso apontar para muitos lugares na minha própria vizinhança, 7 ou 8, 9 ou 10, onde é necessário uma capela pregando a verdade de Deus. Em cada lugar há crentes que não pensam em se unir para abrir um novo trabalho. Eles só reclamam que não existe lá naquela localidade uma igreja pregando a verdade. Mas enquanto suas necessidades peculiares estão satisfeitas, por viajar muito longe, talvez eles se esqueçam das centenas e milhares de pessoas que estão em torno deles. Há muito a ser feito e muito pouco tempo para fazer. Pouquíssimas semanas, e aqueles de nós que foram amados mais do que outros, aqueles de nós que pensávamos que poderíamos lavar os pés de Cristo com nossas lágrimas e enxugá-los com o cabelo de nossas cabeças, não teremos mais oportunidade para espalhar o nome e a fama do nosso glorioso Redentor. Que entreguemos o nosso ser à sua causa, demos do nosso tempo ao seu serviço e tenhamos seu amor em nossos corações, e assim seremos abençoados, pois em retribuir o amor de Cristo, sentiremos que seu amor será derramado mais plenamente em nossos corações e nossos entendimentos. Que o Espírito Santo adicione a sua bênção sobre essas palavras quebradas. Elas foram quebradas porque elas quebraram meu coração e, portanto, eu não poderia ajudar a sua expressão em uma forma quebrada. Deus aceite-as. E, queridos irmãos e irmãs, que Deus possa abençoá-los, ajudando vocês a amarem mais aquele que é a minha esperança, a minha alegria, meu consolo e meu tudo. Paulo diz:
Quem te fez diferente? 1 Coríntios 4:7. Então ele diz: se foi Deus, então por que você se orgulha? Nunca atribua nada a tua salvação a você mesmo. Nada, absolutamente nada. Fora monstro, fora orgulho. A graça fez tudo e fez tudo sozinha. Amém, queridos? Amém.